E aí, quer uma dica de 5 filmes para você refletir filosoficamente, sociologicamente e historicamente? Então, acompanhe comigo. Antes de começar essa pequena lista, eu quero que você me ajude, certo? Então se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, curta, ative o sininho, compartilhe, faça tudo isso. Ajuda esse canal, porque olha, se você não fizer isso, eu vou deixar de fazer filme. Vou parar, não vou mais fazer nada, tá certo? Mas eu confio em você. Vamos começar pela ordem decrescente aqui, tá? Na lista aqui, número 5, o filme A Onda. Esse filme A Onda é uma produção alemã, da direção de Dennis Gansel, e os atores Jochen Vogel e Jennifer Ulrich. Acho que é assim que se fala, alemão já sabe, é difícil, né? É um filme de 2008 que é muito interessante. Fala de um professor em que ele foi colocado para uma disciplina eletiva e ele deveria ali ensinar sobre autocracia. O professor não queria pegar essa disciplina eletiva, ele queria pegar o anarquismo, né? Porque ele se identifica com o pensamento anarquista, até a própria característica dele, o dia a dia, ele gosta de rock and roll, é um cara bem anarquista. Mas foi colocado ali para explicar sobre autocracia, ou seja, regimes autoritários, né? Regimes totalitários. Enfim, ele chega numa turma em que a turma está totalmente apática em relação àquele assunto e ele tenta puxar a atenção dos estudantes de que forma? Fazendo um experimento. E qual é o experimento dele? Ele começa a ser bastante rígido, como se ele fosse o próprio ditador ali, e ele impõe regras para os estudantes e todos os estudantes começam a seguir e a entrar na onda dele. Inclusive o nome A Onda é o nome que eles vão dar ao grupo. Inclusive esse grupo A Onda, eles vão colocar também saudações típicas dele, né? Eles têm que usar roupa branca, eles têm todo um comportamento que vai se moldando em sala de aula durante várias aulas. E aquele comportamento não fica nos estudantes apenas dentro de sala de aula, ele também vai e passa a influenciar esses alunos fora da sala de aula, eles se comportam ali como se estivessem realmente em um regime totalitário. Lembrando muito o quê? Lembrando muito o nazismo, a época de Adolf Hitler, né? Então, um desses estudantes ele vai se destacar na trama porque ele vai levar muito ao pé da letra aquele experimento que o professor faz ali, tá? Não vou dizer mais para não dar spoiler. Mas esse filme A Onda é muito interessante porque ele vai mostrar para a gente, nos levar a refletir como o povo alemão na década de 30, década de 40, eles foram se envolvendo por aquela tosca filosofia de Hitler, de supremacia, de raça e tudo mais, sem nem perceber que estava dentro de um abismo filosófico, né? Então, é um filme que vale muito a pena de você assistir. O quarto filme dessa lista, minha gente, é um filme brasileiro. Olha só, vamos prestigiar nosso cinema nacional, né? Que é Bacurau, um filme recente de 2019. A gente vai ter a direção aqui de Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. Tem alguns atores conhecidos, né, do cinema brasileiro, como Sônia Braga e Tomás Aquino. Bacurau fala de quê? Bacurau fala da história de uma cidade chamada Bacurau, que fica no sertão do Nordeste, que ela nem tem no mapa, segundo o próprio filme, e começa a aparecer ali drone, começa a aparecer pessoa morta, e o pessoal de Bacurau se pergunta o que é aquilo, o que está acontecendo, né? Então, o pessoal de Bacurau, os cidadãos desse povoado, começam a se unir para poder combater o inimigo em comum. E esse inimigo é justamente alguns gringos que estão tentando ali tomar a cidade, né? De forma violenta, atirando e matando alguns moradores do povoado. E por que eu estou indicando esse filme a vocês? Porque esse filme ele tem uma série de simbologias, ele é muito interessante. Tem uma cena lá, por exemplo, em que quem ajuda os gringos, né, provavelmente americanos, né, quem ajuda esses gringos a tentar tomar a cidade de Bacurau é justamente um casal do Sudeste. A gente percebe isso pela questão do sotaque, né, da cor da pele. Eles são diferentes dos nordestinos ali de Bacurau, né? Então, é interessante que tem uma cena lá que
esse casal ele meio que desdendo os cidadãos de Bacurau e se acham melhores, se acham superiores. Quando eles vão conversar com os gringos, conversando em inglês e tal, eles se acham como se fossem os próprios gringos também, como se fosse parte dos Estados Unidos. E os gringos não estão nem aí para eles e acabam até matando eles também. Então, é uma reflexão bem interessante. É como que diz assim, olha, aqui no Brasil a gente tem algumas pessoas que se acham melhores, sul-sudeste, vamos dizer assim, algumas, tá, gente? Algumas. Algumas que se acham melhor do que a da região nordeste, por exemplo. Né? Mas, no fundo, é todo mundo igual. E para o pessoal lá de fora, esses que se acham alguma coisa não são nada, né? Tanto quanto das outras regiões, não são nada para os gringos ali. Então, além dessa reflexão que eu trouxe, tem outra que eu vou colocar aqui para não botar muito spoiler para vocês, né? Tem um momento que o prefeito, né, que governa esse povoado ali, ele manda um caminhão caçamba cheio de livros, né? E esse caminhão caçamba chega em frente à escola e despeja todos os livros ali no chão, no terreiro, né, na areia mesmo ali. E você fica ali se perguntando, mas como é que o cara faz isso? Que filme maluco é esse? Mas aí vem aquela questão, né? É a crítica à educação brasileira, né? Que muitos governantes agem com a educação com desdém, de qualquer forma. Para aquele governante ele está fazendo muito, porque o prefeito ali da cidadezinha, do povoadozinho, ele vai dizer, olha, tá vendo que eu trouxe para vocês, trouxe mais livros para a escola, mas a forma como ele jogou ali já demonstra todo o seu descaso com a educação, não é verdade? Então, Bacurau é cheio de simbologia, de símbolos, né, de simbolismo, e é um filme brasileiro que ganhou alguns prêmios internacionais. E antes de gravar esse vídeo, eu estava vendo a reportagem que ele está já encaminhado para ser um dos indicados do Brasil, para ser indicado ao Oscar, né? Então, Bacurau é um filme para você assim pensar. Num certo momento ele parece ser meio devagar, mas quando você pensa que ele está começando a ficar devagar e vem as reviravoltas, né? Muito bom, assista Bacurau, vale a pena. O terceiro filme dessa lista que eu vou indicar para vocês é Quando Nietzsche Chorou. Quando Nietzsche Chorou é uma produção de 2007, o diretor é o Pinchas Perry, e os atores principais são Armand Assante e Michael Yanai. A gente vai ter aqui esse filme, a gente é baseado num livro do mesmo nome, né? O livro é Quando Nietzsche Chorou, e o autor desse livro é Ivan D. Yalom, que ele é médico, psicanalista lá dos Estados Unidos. E o que é que o Yalom escreveu e que deu origem a esse filme aí, não é? É um encontro entre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche e o médico psicanalista Josef Breuer. Acho que é assim que se fala, tá? É um encontro fictício. Na verdade, eles dois nunca se encontraram, mas eram da mesma época, eram do século XIX, tá? E o que é que acontece? Aqui ele vai misturar um pouco de realidade com ficção. Então, quem vai procurar um médico para poder tratar de Nietzsche é uma amiga do Nietzsche, que é a Lou Salomé. Lou Salomé, na vida real, ela deu um fora em Nietzsche, né? Nietzsche tentou namorar ela e ela não quis, né? Então, ela aqui é retratada como uma amiga dele, que vai atrás de um médico. Olha, cuide de Nietzsche, ele é muito cabeça dura, ele sofre com terríveis dores de cabeça, tal, e Nietzsche não queria ser tratado, né? Para quem ainda não conhece, eu digo assim, mas é até uma ironia, claro que todo mundo já ouviu falar de Nietzsche, né? Mas, para quem não conhece um pouquinho da filosofia de Nietzsche, ele, ali do século XIX, ele bebeu muito do racionalismo do século XIX, era um período em que surgiu a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, né? Em que aquela teoria ela vinha, quer queira, quer não, trazer uma contraposição ao pensamento criacionista do cristianismo, né? Ou seja, que o mundo foi criado por Adão e Eva. Então, com a teoria de Darwin, veio toda aquela questão da evolução das espécies. Então, era um período em que o racionalismo ele estava tomando conta e o Nietzsche ele bebeu muito disso aí. E é muito curioso, é muito interessante perceber, né? Porque o Nietzsche ele era filho de pastor, né? Era pastor luterano, se eu não me engano, mas Nietzsche rompeu com toda aquela questão religiosa, né? Chegando a afirmar que Deus está morto, né? E ele vai contra aquela visão teleológica do cristianismo, né? O que seria o teleologismo aqui? Porque no cristianismo tem um início, tem uma origem, caminha para um determinado caminho, né? Caminha para um determinado caminho é ótimo, mas caminha para um determinado objetivo, né? Tem um fim a ser alcançado ali
no cristianismo. E ele vai contestar isso, não, olha, a gente está aqui, nós somos jogados nessa vida ao acaso, é como uma roda que gira sem saber para onde vai. Então é uma visão bem assim que o Nietzsche tinha. Mas vamos voltar. Na vida real e também nesse filme, na ficção, o Nietzsche, de fato, ele tinha fortes dores de cabeça, porque provavelmente por causa de uma sífilis que ele havia tido, e o pai dele também tinha essas fortes dores de cabeça. Então, com essas terríveis dores de cabeça que o Nietzsche tinha, ele foi lá ser tratado por Joseph Breuer. Eis a questão, o Nietzsche era uma pessoa muito complicada, não é? Inclusive os 11 últimos anos da vida dele, ele praticamente enlouqueceu realmente assim, né? As fortes dores de cabeça dele. Aí o que estava a questão? A questão é que o médico ele se apaixonou por uma paciente dele, que era a Berta Pappenheim, que ele apelidou de Anna O. E o médico disse, bora fazer o seguinte, porque o Nietzsche era todo, né, cheio de si. Então, olha, você me ajuda a me desapaixonar, vamos dizer assim, né, da minha paciente, e eu ajudo você nas suas dores de cabeça, né? Então o Nietzsche foi lá, ótimo, aí é muito engraçado. Uma das cenas ali, o médico ele diz, olha, o Nietzsche diz, né? Olha, esqueça essa mulher, ela não tem futuro, tal. Aí ele pega e fala, mas ela é tão linda, tão perfeita, tal. Aí o Nietzsche, então imagine ela no banheiro, imagine ela defecando ali. Então aparece a cena dela no banheiro, é muito interessante. O bom desse filme é por quê? Por que eu estou indicando ele? Porque o autor desse livro, que deu base para o filme, ele pega conceitos da filosofia de Nietzsche, do racionalismo, né? E também da psicanálise, porque essa psicanálise aí ela foi sendo muito mais desenvolvida mais para frente com Sigmund Freud, né? Inclusive Freud aparece no filme também, bem jovem e tal. Então ele pega conceitos ali científicos, filosóficos da época e que marcariam todo um pensamento posterior e coloca no filme de forma muito fácil e muito gostosa de você identificar, não é? Então ali vai uma das reflexões do Nietzsche, né? A vida que se vive é escolha sua ou é uma imposição, ou é uma escolha da sociedade para você? O segundo filme dessa lista é justamente Coração Valente. Aqui eu acho que muitos de vocês já devem ter assistido, né? Coração Valente, ator e diretor foi o Mel Gibson. Ele é um filme de 1995 que ganhou vários Oscars, né? Inclusive de melhor diretor. E é um filme muito bacana, né? Ele fala aqui de William Wallace, que ele lidera lá na Escócia, no século XIII, ele vai liderar todo um batalhão contra o rei da Inglaterra, né? O que teria levado o William Wallace, que realmente existiu o William Wallace, certo? Personagem real. O que teria levado o William Wallace a liderar esse batalhão contra o rei da Inglaterra foram alguns sufocos que a coroa inglesa colocava contra os escoceses. Por exemplo, os cavaleiros que tomavam conta daqueles povoados lá na Escócia, os cavaleiros do rei, eles teriam direito à primeira noite de núpcias, quando o cara se casasse com a sua mulher lá. E um desses cavaleiros ali, ele tentou agarrar a mulher de William Wallace, né? E acabou matando ela, porque ela resistiu. Houve todo um motim, e dali começa a Escócia contra a Inglaterra. Esse filme, desses que eu estou citando aqui, é aquele menos reflexivo, né? Mas é um filme muito bom, eu estou indicando porque ele é gostoso de assistir ali. Tem algumas incongruências históricas, né? Por exemplo, tem uma parte ali que fala que o William Wallace ele tentou fazer uma aliança com os nobres para poder tomar a coroa, para poder tornar a Escócia independente, melhor dizendo tal. Isso aí tem algumas incongruências que não existiram, né? E também essa questão é uma questão muito romântica, de que William Wallace, a esposa dele teria de fato passado por aqueles maus bocados com os cavaleiros ali, tá? Mas tirando essas incongruências, é um filme muito bom de se ver ali. Então, muito bem ambientado, não é? É um filme que você vai, poxa, que bacana, a estratégia de guerra, como ele vai convocando as pessoas para a guerra ali, não é? Muito interessante, muito interessante. Como eu falei, existem algumas licenças históricas, né? Porque aquele pensamento nacionalista não existia, não cabia ali no século XIII. Esse pensamento nacionalista era mais para o século XIX, tá?
mas ainda assim Coração Valente, né, com Mel Gibson atuando, é muito bacana. Você vai gostar para saber um pouquinho da história da Escócia e da Inglaterra lá na Idade Média. Em primeiro lugar nessa lista, não poderia deixar de ser A Lista de Schindler. Olha que filme bacana. É claro que muitos de vocês que estão me assistindo já devem ter assistido também A Lista de Schindler. Tenho certeza disso, que é um filmaço. Direção de Steven Spielberg, atores principais Liam Neeson, acho que é assim que se fala, e Ben Kingsley. Ele foi filmado em 1993 e trata da história de Oskar Schindler. Oskar Schindler de fato existiu, tá? Sempre lembrando isso. Oskar Schindler, ele fazia parte do Partido Nazista em plena Segunda Guerra Mundial e ele é um cara oportunista, carismático, porém oportunista. E ele tenta ganhar dinheiro com a guerra. Então o que é que ele faz? Ele pega e abre uma fábrica de panelas para poder vender panelas para todo o exército alemão, o exército nazista de Adolf Hitler, e faz escravos, né? Os judeus que começam a ser aprisionados, eles são escravos, são obrigados a trabalhar de graça nas fábricas de Oskar Schindler. Até aí seria apenas mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas a grande questão é o quê? Em um determinado momento, o Schindler ele começa a perceber as crueldades que estão sendo feitas com os judeus, né? Então, ele vai ter uma guinada ali, vai começar a ajudar aqueles judeus que ele escraviza ali, que trabalha de graça na fábrica de panelas dele. Olha, a história é muito bonita, é muito bacana. Nesse filme, Schindler ele faz uma lista de 1.200 nomes, aproximadamente, e salva aqueles 1.200 judeus que estão na lista dele ali. Então, olha, é um filme emocionante, ele tem assim um apelo histórico muito bem documentado, assim, muito bem feito. O filme é em preto e branco, para lembrar um pouco que você não está na década de 90, nem 2000, nem 2021. É para lembrar que você está lá na década de 40, não é? O filme retrata aquele momento, sabe, que os judeus eles passam pelos médicos, então eles colocam música clássica ali, né? Enquanto estão escutando música clássica, eles vão olhando os judeus que estão mais doentes, que estão com anemia, quais vão para os campos de concentração, quais vão ser logo mortos, executados, não é? Fala dos guetos em que são aprisionados ali aqueles judeus, né? Toda a questão realmente racial, né? Aquela questão da supremacia ariana em relação aos judeus, tudo isso é muito bem retratado. E uma coisa bacana também, sabe, que eu gosto demais, eu sempre falo para todo mundo, é a questão de como o Spielberg, que é o diretor, ele escolheu retratar o Oskar Schindler, porque Oskar Schindler ele é um herói aqui no filme, mas ele é aquele herói que ele é um humano como todos nós, que tem falhas, que é um cara ganancioso, mulherengo, né? Mas que ali em determinado momento ele tem o seu coração bom para poder ajudar aquelas pessoas. Então é um filme muito bacana. Foi um grande desafio para o Steven Spielberg fazer esse filme, né? Porque o Spielberg já estava famoso, já tinha feito filmes que eram muito bacanas ali, como E.T. E outros mais que eu não lembro, mas eram filmes muito direcionados para a questão do público adolescente, público jovem, né? Então o Spielberg, que é de descendência judia, ele precisava ali mostrar o seu valor como diretor, não apenas de temáticas infantis e juvenis, né? E ele fez bem feito. Esse filme aí ganhou vários Oscars, né? E olhe, sei não, só de lembrar do filme eu quase que me emociono aqui, porque vale muito a pena. É um filme longo aí, né? 3 horas e tal, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, povo querido, gostaram dessas dicas de filme? Ótimo, se você gostou, curta, compartilhe, tá certo? Se faltou algum filme aqui interessante que você gostaria de indicar, pode indicar também. Então, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.